Olá. Hoje a gente vai mergulhar num período assim que definiu boa parte do século XX, né? A Guerra Fria. A nossa conversa vai ser guiada por uns trechos do material Guerra Fria e Mundo Pós-Guerra, que ajuda a mapear essa época super tensa que veio logo depois da Segunda Guerra Mundial. A ideia aqui é entender como é que o planeta ficou, sabe, rachado em dois. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. E como essa rivalidade toda moldou política, tecnologia, tudo. Bom, vamos lá então, né? Tentar desembrulhar isso. Esse é o ponto de partida mesmo. A Segunda Guerra, ela, por um lado, arrasou a Europa, mas por outro acabou fortalecendo e muito os Estados Unidos e a União Soviética. Eles saíram como as grandes superpotências, né? E o palco estava pronto para essa briga ideológica, econômica, militar. E já tinha antecedentes, claro, a Revolução Russa lá atrás, a própria Segunda Guerra, e aquelas conferências Yalta, Potsdam, em 45, onde já ficou meio desenhada a divisão da Alemanha. Faz sentido. Então ficou essa divisão clara. Bloco capitalista, com EUS e Europa Ocidental, na defesa do livre mercado, propriedade privada, Isso. e do outro lado o bloco comunista. O RS, depois a China, entre o forte leste europeu, com a ideia de economia planificada, tudo controlado pelo Estado. Uma divisão, gigantesca mesmo. Exatamente. E o nome Guerra Fria é perfeito, né? Porque era uma disputa por influência no mundo todo, mas sem que os dois grandões, Washington e Moscou, fossem para o confronto direto. O risco nuclear era, assim, impensável. Seria destruição mútua. A aniquilação, né? Exato. Então as armas eram outras. Muita propaganda para exaltar o próprio sistema e, claro, pintar o rival como vilão. E a economia? Nossa, a economia virou uma ferramenta de poder fortíssima, dando empréstimo, ajuda financeira para trazer países para o seu lado ou até criar uma dependência mesmo. Interessante isso da economia como arma. E aí entra a doutrina Truman, né? 1947. Essa coisa de conter o comunismo, parece que virou a chave da política americana. Como é que foi isso na prática? Na prática foi muito dinheiro. O Plano Marshall foi a grande tacada. Ele não era só, digamos, ajuda para reconstruir. Era uma estratégia geopolítica super inteligente. Uhum. Os Estados Unidos investiram bilhões para reerguer a Europa Ocidental. Com isso, eles, claro, ajudaram a recuperar economias destruídas, mas também criaram mercados para os seus produtos e, o mais importante, amarraram esses países na sua esfera de influência. Era uma forma de barrar o avanço do comunismo em lugares que estavam vulneráveis depois da guerra, né? Funcionou muito bem para o lado ocidental economicamente e politicamente. Tá, mas aí, se o Plano Marshall foi essa coisa tão forte, o Comecon, que foi a resposta soviética lá em 49, parece que não teve o mesmo impacto, né? Foi mais uma coisa política do que um motor econômico para o leste europeu, ou não? Olha, essa é uma ótima colocação. O Comecon, de fato, ele buscava integrar as economias ali do bloco socialista, Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia e tal, mas a lógica era bem diferente. Era tudo muito mais centralizado, sabe? Entendi. Tinha menos recurso disponível se a gente comparar com o Plano Marshall, e muitas vezes as trocas acabavam beneficiando mais a própria União Soviética. Enquanto o Plano Marshall deu um gás no mercado, na iniciativa privada lá no Ocidente, o Comecon acabou reforçando a planificação estatal. Os resultados econômicos a longo prazo foram bem mais modestos. Então, sim, ele funcionou mais como um jeito de manter o bloco unido politicamente, sob o disfarce de cooperação econômica. E essa lógica de um fazer uma coisa e o outro responder igual se repetiu no militar também, né? A OTAN surge em 49. Exatamente, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi a formalização dessa aliança militar do Ocidente. O recado era claro, se atacar um, tá atacando todo mundo. Uma mensagem direta para Moscou. Uma defesa mútua. Isso. E claro, Moscou não ia deixar barato. Demorou uns aninhos, mas em 1955 veio a resposta, o Pacto de Varsóvia. Juntou a URS e os seus principais aliados ali do leste europeu numa estrutura militar parecida. Pronto. O mundo estava oficialmente dividido em dois blocos armados até os dentes. Falando em armados até os dentes, isso já puxa a corrida armamentista.
Quando saiu a notícia que os soviéticos também tinham a bomba atômica, em 49, deve ter sido um choque gigantesco para o Ocidente, né? O medo de uma guerra nuclear de verdade deve ter ficado palpável. Com certeza. A partir dali, o mundo viveu sob o que chamaram de equilíbrio do terror. As duas superpotências sabiam que se uma atacasse com armas nucleares, a outra responderia e o resultado seria destruição mútua. É a famosa sigla MAD, né? Mutually Assured Destruction. Destruição mútua assegurada, nossa. E essa tensão teve momentos de pico perigosíssimos. O mais famoso talvez seja a crise dos mísseis de Cuba, em 1962. Descobriram mísseis soviéticos instalados em Cuba, pertinho da Flórida. O mundo prendeu a respiração ali. Foram dias e dias de negociação tensa entre o Kennedy e o Khrushchev até conseguirem um acordo para retirar os mísseis. Chegou muito perto. É difícil até imaginar o que passava na cabeça das pessoas comuns viver com essa espada sobre a cabeça o tempo todo. Mas a competição não ficou só nas armas, né? Foi para o espaço. E aí os soviéticos saíram na frente com o Sputnik, a cachorrinha Laika, o Gagarin. Sim, a União Soviética teve um início espetacular na corrida espacial. O Sputnik, o primeiro satélite em 57, foi um baque tecnológico e psicológico para os Estados Unidos. Imagino. Depois mandar o primeiro animal, a Laika, e logo em seguida o primeiro homem, o Yuri Gagarin, em 61. E a primeira mulher, a Valentina Tereshkova, em 63. Foram vitórias de propaganda enormes para o regime comunista. Não era só ciência, era mostrar para o mundo a capacidade tecnológica e, por tabela, a suposta superioridade do sistema socialista. Mas os americanos acabaram dando a resposta que entrou para a história, né? A chegada à Lua em 1969. Olhando para trás hoje, o que ficou dessa corrida espacial, além da propaganda? Qual o legado prático disso? Olha, o legado é duplo. Por um lado, a gente teve avanços tecnológicos incríveis que hoje são parte do nosso dia a dia. Coisas como o GPS, materiais super resistentes que vieram da pesquisa espacial, comunicação via satélite, até detector de fumaça. É verdade. Mas, por outro lado, essa mesma pesquisa que levou o homem à Lua também acelerou, e muito, o desenvolvimento dos mísseis balísticos intercontinentais, os ICBMs, aqueles que podiam levar ogivas nucleares de um continente para o outro em minutos. Isso tornou a ameaça nuclear ainda mais rápida e letal. Então, a corrida espacial e a corrida armamentista estavam, assim, totalmente interligadas. E por baixo dessa competição toda tinha a guerra que ninguém via, né? A da espionagem. CIA, KGB, viraram quase mitos. O material até fala que elas faziam mais do que só coletar informação. Assim, a espionagem era crucial. A CIA, criada em 47 nos Estados Unidos, e a KGB em 54 na URSS, não ficavam só tentando descobrir os segredos militares e políticos do outro lado. Elas também agiam muito internamente. A KGB era famosa pela repressão contra qualquer um que discordasse do regime dentro da URSS e nos países satélites. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, teve aquele período tenso do macartismo, nos anos 50. Uma paranoia anticomunista total liderada por um selador, o McCarthy. Teve perseguição, gente perdendo emprego, listas negras, um clima de medo mesmo. Mostra como a Guerra Fria entrava na vida das pessoas dentro de casa também, né? A caça a espiões e a quem eles achavam que era simpatizante era pesada dos dois lados. E nesse tabuleiro todo, a Alemanha parece que foi o centro das atenções, né? Um resumo da Guerra Fria em um país só. Como é que aquela divisão inicial, logo depois da guerra, virou uma coisa tão radical como o Muro de Berlim? A Alemanha foi o ponto zero da tensão na Europa. Depois que dividiram o país naquelas 4 zonas, americana, britânica, francesa e soviética, lá em Potsdam, em 45, a coisa começou a azedar. Em 48, 49, os aliados ocidentais resolveram unificar as zonas deles e criar uma moeda nova. O Stalin, líder soviético na época, não gostou nada e respondeu com o bloqueio de Berlim. Ele fechou todos os acessos por terra para a cidade, que ficava bem no meio da zona soviética. E aí? Aí veio a resposta ocidental, que foi impressionante, a ponte aérea.
Aviões e mais aviões levando suprimentos para Berlim Ocidental por quase um ano. Foi uma vitória logística e moral enorme para o Ocidente. Mas o resultado final foi a divisão oficial do país em 1949, a República Federal da Alemanha, a RFA, capitalista, e a República Democrática Alemã, a RDA, socialista. E por que tanta gente fugia da RDA para RFA? O material fala da diferença econômica. Exatamente. A Alemanha Ocidental, a RFA, recebeu muito dinheiro do Plano Marshall e a economia deles decolou muito mais rápido. Tinha mais liberdade, mais produtos para comprar, salários melhores. A Alemanha Oriental, a RDA, começou a sofrer uma fuga de cérebro, sabe? Profissionais qualificados, jovens, indo embora para o Ocidente. Era uma hemorragia que preocupava muito o governo da RDA. E a solução foi o muro. A solução drástica, em 1961, construíram o Muro de Berlim, cercando toda a parte ocidental da cidade, para impedir essas fugas. E o muro virou o grande símbolo dessa divisão mundial, né? Sem dúvida nenhuma, uma barreira de concreto que representava perfeitamente a cortina de ferro ideológica. E por isso a queda dele, em 1989, no momento em que a URSS já estava mais fraca, com Gorbachev, e a pressão popular era enorme, foi um dos momentos mais marcantes do século XX. Abriu o caminho para a reunificação da Alemanha no ano seguinte. A história da Alemanha realmente resume muito bem a Guerra Fria na Europa. Mas você tinha falado que a Guerra Fria não foi sempre fria, tiveram guerras quentes mesmo, aquelas guerras por procuração. A Coreia foi um desses casos, né? Sim, a Guerra da Coreia, de 50 a 53, foi o primeiro grande confronto militar em que as superpotências se envolveram indiretamente. Depois da Segunda Guerra, dividiram a Coreia no famoso Paralelo 38. O norte ficou comunista, com apoio da URSS e depois da China, e o sul capitalista, com apoio dos Estados Unidos e da ONU. Em 1950, o norte invadiu o sul. E aí a guerra começou para valer. Para valer. Foi uma guerra extremamente brutal, milhões de pessoas morreram. No final, depois de muita luta, acabou num impasse militar. Assinaram um armistício, em 53, que basicamente manteve a divisão onde ela estava. E a Coreia continua dividida até hoje. É um legado direto da Guerra Fria que está aí. E o Vietnã, essa foi ainda mais longa, né? E marcou muito os Estados Unidos. A Guerra do Vietnã, essa foi ainda mais complexa, mais longa e muito mais traumática, especialmente para os americanos. Começou como uma luta para se livrar do domínio colonial francês. Mas depois que o país foi dividido em 54, norte comunista, sul capitalista, os Estados Unidos foram se metendo cada vez mais. A ideia era impedir que o comunismo tomasse conta de tudo. Aquela teoria do dominó, sabe? Sei. Se um caísse, os vizinhos iriam atrás. Isso. Então mandaram tropas, armas, usaram táticas muito controversas, como o agente laranja, aquele desfoliante químico. O material até destaca o papel da mídia nisso. Foi a primeira guerra que passou na TV, né? Sim, e isso mudou tudo. As imagens da guerra, dos bombardeios, do sofrimento das pessoas, chegavam todo dia na sala de estar das famílias americanas. Isso deu uma força gigantesca para o movimento contra a guerra, dentro e fora dos Estados Unidos. Imagina o impacto. E a resistência dos vietnamitas, os Vietcongues, foi muito forte. O custo da guerra, em vidas e em dinheiro, ficou insustentável para Washington. Os Estados Unidos se retiraram em 73 e, em 75, o Norte venceu e unificou o país sob o regime comunista. Foi uma derrota militar e moral muito grande para os Estados Unidos, abalou a confiança na política externa deles. Mudando um pouco de foco geográfico, mas ainda nesse período pós-guerra, a gente tem a criação do Estado de Israel, em 1948. Como é que esse evento se encaixa nessa confusão toda da Guerra Fria? A criação de Israel é super complexa. Tem raízes lá no movimento sionista do fim do século XIX e, claro, o Holocausto na Segunda Guerra deu um senso de urgência muito grande para a ideia de um Estado judeu. O plano da ONU de 1947 previa dividir a Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu. Mas não foi aceito, né? Não pelos países árabes vizinhos. Assim que Israel declarou independência em 48, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque atacaram.
Israel acabou vencendo essa primeira guerra e até expandiu o território que o plano da ONU previa. Isso criou um enorme problema dos refugiados palestinos que dura até hoje. E a ligação com a Guerra Fria? A ligação é que esse conflito árabe-israelense virou rapidinho mais um palco para a disputa entre EU e o RSS. Os Estados Unidos se tornaram um grande aliado de Israel e a União Soviética passou a apoiar vários países e regimes árabes com armas, treinamento, transformando o conflito regional numa peça do xadrez global. A crise de Suez, de 1956, parece que ilustra bem isso, né? Perfeitamente. Quando Nasser, o líder do Egito, nacionalizou o Canal de Suez, e Israel invadiu o Sinai com apoio da França e do Reino Unido, que eram as antigas potências coloniais querendo manter influência ali. A União Soviética ameaçou entrar na briga do lado do Egito. Aí os Estados Unidos, com medo de que a coisa virasse uma guerra nuclear, pressionaram seus próprios aliados, França, Reino Unido e Israel, para recuarem. Isso mostrou duas coisas. Primeiro, como um conflito local podia esquentar a Guerra Fria globalmente. Segundo, como as velhas potências europeias já não mandavam tanto assim. Agora era a bipolaridade EU-RSS que ditava as regras. O Oriente Médio virou e, infelizmente, continua sendo uma área de instabilidade crônica, com muitas marcas da Guerra Fria. No meio dessa tensão toda, reconstrução pós-guerra, criaram a ONU em 1945. Qual era a esperança ali e como isso se conecta com a ideia do estado de bem-estar social, que também surgiu nessa época? A ONU, a Organização das Nações Unidas, nasceu da esperança de não repetir os erros que levaram à Segunda Guerra Mundial. A ideia era substituir a antiga Liga das Nações, que tinha falhado. O objetivo era nobre: manter a paz, a segurança, promover cooperação entre os países. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, foi um passo fundamental nesse sentido. Mas funcionou? Funcionou até certo ponto. O problema é que o Conselho de Segurança, o órgão mais poderoso da ONU, tem aqueles 5 membros permanentes com poder de veto: EUA, União Soviética, hoje Rússia, China, Reino Unido e França. E durante a Guerra Fria era muito comum um vetar a proposta do outro, o que muitas vezes paralisava a ONU. Ela acabou refletindo a própria divisão do mundo. E sobre o estado de bem-estar social, o welfare state, ele surgiu principalmente na Europa Ocidental como uma resposta direta à destruição da guerra e à crise social. A ideia era que o Estado tinha que garantir direitos básicos para a população: saúde, educação, seguro-desemprego, aposentadoria, para trazer estabilidade e coesão social. Tinha a ver com a Guerra Fria também. Tinha, sim. Havia uma dimensão ideológica forte. Era uma forma de o sistema capitalista mostrar que também podia oferecer segurança e prosperidade para o seu povo, sabe? Era uma maneira de combater o apelo das ideias comunistas, que prometiam igualdade e proteção social. Era visto como um investimento para fortalecer a sociedade contra crises internas e também contra o adversário ideológico. Nossa, foi uma viagem e tanto por décadas de história. A gente viu o mundo rachar em dois, os blocos se formando com suas alianças, Plano Marshall de um lado, Comecon do outro, OTAN versus Pacto de Varsóvia, as corridas armamentistas e espacial que levaram a gente para o céu e quase para o abismo nuclear. A guerra nas sombras da espionagem, a Alemanha como um espelho dessa divisão, com o muro, as guerras quentes e brutais na Coreia, no Vietnã, a questão super complexa do Oriente Médio entrando nesse jogo global e, por fim, as tentativas de criar ordens mais justas com a ONU e o estado de bem-estar social. Pensando em tudo isso, qual o grande saldo, hein? Olha, o saldo é um mundo que foi completamente remodelado. A Guerra Fria não foi só uma briga entre países lá longe. Ela entrou em tudo. Na cultura popular, na ciência, na economia, na vida de cada pessoa. As fronteiras de muitos países que a gente vê hoje, as alianças internacionais, muitas tecnologias que a gente usa, são herança direta desse período. Entender a Guerra Fria é fundamental para a gente entender a raiz de muitos conflitos e das dinâmicas de poder que a gente vê até hoje no mundo. Essa mistura de ideologia, economia, poder militar e conflitos em outras regiões foi a marca registrada dessa era. Fica então, acho, uma reflexão para quem está ouvindo a gente.
Se a Guerra Fria foi marcada por essa competição ideológica, por esses blocos de influência que se enfrentavam indiretamente em vários cantos do mundo, será que a gente consegue ver ecos disso hoje? Mesmo sem ter mais os rótulos capitalismo contra comunismo tão claros, como é que as alianças e as rivalidades de hoje podem talvez estar espelhando um pouco as estratégias e as tensões daquele período?